Irmãos, nós vamos meditar em Isaías capítulo 6. Se você tiver a tua Bíblia e quiser abri-la, Isaías capítulo 6. Diz assim a palavra de Deus: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor, assentado num trono alto e exaltado, e a aba da sua veste, as orlas das suas vestes, a aba enchia o templo, e acima dele estavam serafins, são anjos, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. E ao som das suas asas e os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então eu gritei, ai de mim, estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros, e eu vivo no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse: veja, isso tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Até aí. Eu quero fazer uma pergunta para você. Você se considera uma pessoa intensa? Uma pessoa que abraça as coisas e vai até o final? Uma pessoa que vibra? Uma pessoa que mergulha de cabeça nos relacionamentos, no trabalho, cuida da saúde, está sempre querendo algo novo, mergulha de cabeça até o fim, custe o que custar. Você se considera uma pessoa que tem perseverança? Você se considera uma pessoa que tem garra? Que não se deixa desanimar pelos insucessos e fracassos? Que não se deixa desanimar pelos outros? Você é assim? É muito interessante que 85% da população mundial não é assim. 85% da população mundial são superficiais, são pessoas que facilmente influenciáveis, influenciadas, facilmente perdem o foco, 85%. Os outros 13% estão aptos a mudanças, mas ainda ficam resistentes a elas. Somente 2% da população mundial são pessoas verdadeiramente intensas. Isto é uma análise séria de comportamento, feito por pesquisas sérias, mundialmente conhecidas. Ou seja, as pessoas, na sua grande maioria, estão acomodadas e satisfeitas com a superficialidade. É chamada as pessoas da média. E é por isso que vem a palavra medíocre, mediocridade, que está na média. O que é uma pessoa que vive numa mediocridade? É uma pessoa que está contente com o que tem e não quer saber de colocar patamares maiores na vida. Vivem na superficialidade. Tudo que fazem, se acomodam. E quando eu falo em tudo, eu estou dizendo em tudo mesmo. E na igreja não é diferente. Na saúde, no trabalho, finanças, todas as áreas, se acomodam, aqui está bem. É a famosa zona de conforto. É o famoso lugar onde aqui está bem. E é interessante que a grande maioria das pessoas, a grande maioria mesmo, agem de forma superficial em todas as áreas da vida. E o que é pior, elas mesmas colocam limites para elas próprias. Os limites são colocados por elas mesmas. A minha família está bom do jeito que está, e até aqui, o meu trabalho, eu não sou tão inteligente, está bom aqui.
a minha vida, o meu psique, o meu psicológico, o meu intelecto, a igreja, do jeito que está, está bom, não há um envolvimento profundo, não há algo intenso, e é uma pena, porque não tem nada mais gostoso, é a maior e melhor experiência da vida, quando a pessoa vive de forma intensa. Quando ela vive de forma intensa, quando ela olha as limitações dela como desafios a serem supridos e suprimidos e vencidos. Não desistir, querer viver intensamente. A mensagem de Deus hoje para você: saia da superficialidade, quer algo mais profundo, saia dos 85%. Saia da mediocridade, da média. Uma coisa que nós temos, e muitas vezes, infelizmente, nós temos só na teoria, nós temos a ideia clara de que Deus é o que dá a vontade de viver. O próprio Jesus falou, e nós sabemos o versículo de cor: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, se eu tenho Jesus, eu tenho vida. Se eu tenho Jesus, eu quero algo maior, melhor. Eu quero viver abundantemente, eu quero ser intenso. E se eu colocar Deus em primeiro lugar na minha vida, no centro motriz da minha vida, ter uma profunda comunhão com Ele, levá-lo mais a sério, todas as áreas da minha vida serão influenciadas positivamente. Você quer ter uma vida intensa no teu emocional? Leve Deus a sério. Porque quando você levar Deus a sério, você vai ser um marido melhor, uma esposa melhor, um filho melhor, um pai melhor. Você vai ter mais alegria, você vai querer trabalhar mais, você vai cuidar da sua saúde, você vai ser uma pessoa empolgada com a vida, você vai ser uma pessoa cheia de vida, intensa. Você vai querer estudar mais, ler mais, você vai querer ganhar dinheiro, para usar o dinheiro e não para ser o seu ídolo. Você vai saber viver. Você vai saber viver. Olha só que coisa interessante. E é uma pena que a igreja se tornou tão mística. Nós nos tornamos místicos, essa que é a verdade. Tudo para nós é misticismo, tudo para nós é algo do outro mundo. Olha só a palavra que Pedro traz à igreja. Pelo contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel, quando o poder do Espírito Santo desceu, ali em Pentecostes. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. O Espírito Santo desceu. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei o meu Espírito naqueles dias, e eles profetizarão. O Espírito traz vida, vida abundante, vida intensa. Perceba a família. Olha só o texto. Nos últimos dias, o meu Espírito virá sobre todos, seus filhos e filhas profetizarão. Os seus jovens terão visões e os seus velhos terão sonhos. Onde que entra o misticismo da igreja? A igreja hoje procura sonhos de noite para dormir, pensando que é visão de Deus. A igreja hoje fica buscando coisas extremamente subjetivas. E a ação do Espírito Santo na vida de um filho de Deus é algo prático. Lembra quando Deus disse para Ezequiel: profetiza sobre os vales dos ossos secos, para que a coisa aconteça? Ele profetizou: Espírito vem dos quatro cantos. E o que aconteceu? A coisa mudou. Dizendo aqui, ó, seus filhos vão mudar a realidade, porque eles vão falar em nome de Deus e a coisa vai acontecer. A ação de Deus na vida de um jovem, os jovens terão visões. Visões, e não é visão de joguinho de computador, que é atraso de vida. É visão de uma faculdade. É visão de eu quero ser uma pessoa abençoada e próspera. Visão de futuro, de sonhar. E os velhos terão sonhos. Eu fico pensando quantas pessoas com 30, 40 anos,
50 anos se acham velhas demais, ao ponto de não sonharem mais, achando que a vida acabou. A ação do Espírito Santo muda essa história. Para eu sair da mediocridade, eu tenho que acreditar que Deus, enquanto está me dando vida, eu tenho que sonhar. Sonhar. E os jovens têm que sonhar, não é com o próximo remédio que vai chegar para curar artrite, artrose, aquelas dificuldades todas que ele tem. Não é para chegar pensando qual que vai ser a próxima cirurgia que eu vou fazer. Já pensou? As pessoas hoje conversam só sobre coisas ruins. Só. O assunto gira em torno de coisas ruins. Então aí eu fico pensando, eu preciso começar a viver. Eu preciso profetizar, sonhar, ter algo profundo, algo intenso. Eu preciso dar um jeito na minha vida e resolver, sair da superficialidade, ter algo mais profundo, mais intenso. Muitos homens da Bíblia experimentaram isso. E quando nós lemos a história deles, vemos que todos eles, todos eram como nós. Pessoas falhas, pessoas limitadas, pessoas com equívocos, pessoas difíceis, pessoas pecadoras. Mas eles resolveram dar um basta na média e querer algo mais profundo. Sabe por que eles foram o que foram? Pela graça de Deus e porque eles resolveram agir. Pela graça de Deus, eles resolveram mudar de vida. E a partir de suas vidas, suas famílias foram impactadas. Sua descendência foi impactada. Muitas dos profetas da Bíblia, você percebe que até as nações foram impactadas. Não somente Israel, como as outras. Porque você não tem ideia. Olha para mim. Você não tem ideia de onde Deus pode te levar. Você não tem ideia de onde Deus pode te levar. Eu não tenho ideia de como Deus pode me levar e onde Ele pode me levar. Se nós tivéssemos ideia, nós queríamos experimentar isto. Como Isaías. Era um judeu. Era um homem religioso, ia no templo, catedrático. Isaías é considerado o apóstolo Paulo do Antigo Testamento, o mestre, o cátedra. O hebraico de Isaías é tão rebuscado quanto o grego de Paulo. Ele trabalhava como funcionário público dentro do palácio. Ele era um homem extremamente estudado e diplomata. Até o dia que ele teve um encontro com Deus. A sua vida estava normal dentro da média, dentro dos 85%, tudo bom. Até que ele experimentou algo profundo. Até que Deus surgiu para ele numa visão, e ele decidiu mergulhar de cabeça num nível de comunhão mais profundo e intenso. Onde ele disse, eu não quero mais ficar na superficialidade. Deus se revelou a ele, e ele resolveu dar uma resposta positiva. E eu vou dizer uma coisa para você, Deus tem se revelado a você semana após semana, ano após ano. E o que falta em nós é justamente essa resposta positiva. Porque evangelho muitas vezes não é isso que vivemos, não é. Definitivamente não é. Eu tenho que querer sair da superficialidade. E para que isso aconteça, só falta uma decisão, uma resposta. O primeiro passo e o mais decisivo. Eu quero que você preste atenção no que aconteceu com Isaías. E Deus vai te dar uma direção fantástica, maravilhosa, para o que pode acontecer na tua vida. O tema que eu quero trabalhar com você hoje é saia da superficialidade. E a primeira coisa que precisa acontecer para eu sair da superficialidade é ter uma visão real de quem Deus é. Nada vai acontecer na minha vida se eu não entender, compreender, saber quem Deus é. Nada. Olha só que coisa interessante. No ano que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. Eu vi. Isso mudou a vida dele. De um religioso, de um frequentador de igreja, de um homem bom, honesto, trabalhador, para algo profundo, um profeta de Deus que quis avançar patamares mais altos. Um religioso temente a Deus que descobriu quem Deus é, e isso mudou completamente a vida dele. E uma coisa interessante, ele estava dia a dia em contato com esse Deus,
provavelmente toda semana no templo, mas quando ele teve a visão de quem Deus de fato é, a coisa mudou. Eu vi o Senhor sentado no trono. A visão que João teve em Apocalipse, no capítulo 4 e 5. Eu vi o Senhor assentado no trono. João coloca, eu vi o Senhor assentado no trono e o Cordeiro. Então foi praticamente a mesma visão. Você nunca terá uma vida intensa, você nunca terá uma vida profunda, se você não entender a grandeza e a perfeição de Deus, do Deus que você serva. Você nunca vai entender quem Deus é. E o contexto, no ano da morte do rei Uzias, ele trabalhava no palácio. Uzias, ele começou a reinar com 16 anos em Israel. Está lá no livro dos Crônicas, contando a história desse rei de Judá. Ele reinou 52 anos. E ele foi um bom rei, o povo estava próspero, a nação estava bem. E quando Uzias morreu, vieram as dúvidas, os questionamentos, porque toda vez que mudava um rei, era praticamente uma caixinha de surpresa. Como será o próximo reinado? Então o que Isaías via? O trono de Israel vazio, ele trabalhava no palácio. E agora, o que acontecerá? Como será? Por que aconteceu isto? Não é isso que acontece com você? Quando você se deixa levar por aquilo que você vê, e aí vem tantos questionamentos, principalmente em relação a por que Deus deixou acontecer isso na minha vida. Por quê? Como será? E neste contexto, Deus revela a Isaías, sentado num trono, trazendo uma mensagem poderosa para ele. O trono de Israel no palácio pode estar vazio, mas o trono do universo não está. Eu estou dominando, eu estou no governo, eu sou o todo-poderoso, eu sou o soberano. Ele começou a ter uma visão de que há um Deus controlando tudo o que acontece. E nessa grandeza, ele viu anjos com 6 asas, serafins. E esses adoradores celestiais tinham uma coisa, eles tinham algo fantástico chamado reverência. 6 asas, com 2 cobriam o rosto, reverência. Com 2 cobriam os pés, humildade e submissão. E com 2 voavam. E adoravam, santo, santo, santo é o Senhor. Sabe qual que é a visão que Deus deu para Isaías? Até os anjos escondem os rostos de mim. Nem os anjos conseguem me encarar diante da minha perfeição. No hebraico não tem superlativo. Lindérrimo, lindíssimo, santíssimo. Quando no hebraico tem que se colocar alguma coisa de forma muito intensa, repete-se 3 vezes a palavra. É por isso que na Bíblia está sempre repetindo, santo, santo, santo é o Senhor. Dizendo o seguinte, o nosso Deus é o Santíssimo. O nosso Deus é aquele que é puro. O nosso Deus é aquele que não tem falhas, Ele é o Criador. Ele é a causa de tudo. Nele concentra tudo, é o início e o fim, é a razão e a causa da vida. Ele é o todo-poderoso, onipotente, que pode fazer o que Ele quiser, não é impossível para Ele. Ele é onisciente, que sabe tudo a respeito de tudo e de todos. Ele é onipresente, está em todos os lugares ao mesmo tempo. Eu nunca vou me aprofundar na comunhão com Deus, de uma forma intensa, se eu não tiver visão de quem Deus é. Nunca! E eu preciso do Espírito Santo de Deus para não ter uma visão mundana de Deus, porque se eu tiver uma visão mundana de Deus, eu não vou servir a Deus como Deus deseja ser servido. Olha só que Paulo fala em Coríntios, quem dentre os homens conhece as coisas do homem, a não ser o Espírito do homem? Você conhece tudo a teu respeito, porque o teu Espírito conhece tudo sobre você. Da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, dessas coisas, é o que fazemos aqui na igreja, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana,
mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Guarda essa frase. Quem não tem o Espírito, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, porque eles são loucura, não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual, discerne todas as coisas, e Ele mesmo, quem é espiritual, por ninguém é discernido. Ou seja, é por isso que as pessoas não entendem porque você vem de uma igreja evangélica. As pessoas não entendem, as pessoas te criticam, as pessoas zombam, porque não tem o Espírito que você tem, não conhecem Deus como você conhece. Mas nós que estamos aqui para nos aprofundarmos de Deus de forma intensa, precisamos ter a visão do Espírito Santo de Deus, de quem Deus é. Porque nós estamos aqui, mas vivendo como as pessoas que não têm o Espírito de Deus. Por isso nós estamos na superficialidade. As pessoas reclamam de tudo, nós também reclamamos, porque as pessoas não têm a visão de que Deus está no trono. As pessoas têm a visão de que o trono está vazio, que não tem governo no Brasil, como de fato tudo demonstra isto. Mas a minha vida, há um Deus no controle, há um Deus que controla todas as coisas. Então o que nós começamos a perceber? Que eu nunca vou me aprofundar se eu não tiver uma visão espiritual de quem Deus é. Eu nunca vou me aprofundar se eu não sair dessa futilidade do mundo. O mundo é fútil. Só esse ano, nesses 2 primeiros meses, mais de 1.000 pessoas morreram na Síria. As pessoas não têm se mobilizado para isto. Mas essa semana, todo mundo acompanhou o dedinho do Neymar. Olha a futilidade. Se você entrar no portal da Globo G1, toda hora mostra o que está acontecendo com o Neymar. Ele saiu de helicóptero e foi com um jatinho para sua mansão no Rio de Janeiro, porque é lá que ele vai se cuidar. Ele precisa muito do apoio do povo brasileiro. Aí parece uma foto dele sentado numa cadeira com a Bruna Marquezine beijando o Neymar. A preocupação é Neymar? Olha a futilidade desse mundo. Futebol, crianças morrendo lá na Síria, ninguém nem sequer fala. A igreja não tem se levantado para orar. Ou seja, olha só a visão que nós temos tido. Os 85% estamos nisto. O nosso mundo é fútil. E se você começar a perceber a falta de reverência com as coisas de Deus. Eu fui em Israel e eu fiquei assim admirado com aqueles judeus ortodoxos, que eles ficam ali no muro das Lamentações, que são 55 metros do muro da época de Jesus, que não foi derrubado. E eles pedem para Deus restauração. Então eles recitam o Torá. O que é o Torá? É o Pentateuco. O Torá é a lei dos judeus, é os 5 primeiros livros da Bíblia, principalmente de Êxodo até Deuteronômio, a lei ali de Moisés. E sabe por que eles fazem assim? Já viu na TV? Eles fazem assim o tempo todo. Aí você fica pensando, eles são loucos. Não são não. Sabe por que eles fazem assim? Porque toda vez na Bíblia que tem o nome Deus, eles têm que se curvar. E se você perceber lá em Levítico, Números, várias vezes quando Deus dá as ordens, Ele fala, o Senhor disse, o Senhor disse. Então eles vão repetindo, eles vão fazendo assim. Porque eles falam assim, eu não vou pronunciar o nome de Deus sem reverência. Eles fazem assim. Ou seja, o judeu, ele é incrédulo no sentido de não crer em Jesus, mas uma coisa que ele tem é reverência, coisa que nós cristãos não temos. Postamos piadas referentes a Deus, rimos dessas piadas. Como que a nossa vida vai mudar? Como que a coisa vai acontecer? Nós vamos continuar na superficialidade, porque não temos visão de quem de fato Deus é. Pessoas que debocham de Deus. Tem um pessoal na internet chamado Portas dos Fundos. Eles zombam de Deus o tempo todo. Mas você não percebe, né? Porque você é tão acostumado com isso.
Mostra Moisés, mostra Jesus com chacota. O que idealiza aquilo lá é ateu. E ele fala assim, eu vou zombar. E o que é pior, os cristãos não somente curtem, como compartilham e riem. Que vida que nós queremos de nós, para nós? Eu preciso entender isto. Quem Deus é? O mundo diz, não haverá juízo final. Inferno não existe, Deus vai perdoar todo mundo. Essa história de juízo final é conversa. O inferno é aqui mesmo, acabou, acabou. E as pessoas estão acreditando nisto. Enquanto Jesus diz, não tenham medo dos que matam o corpo e não podem matar a alma. Antes tenham medo, está dizendo aqui, temam. Temam a Deus, porque Ele pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Isso quer dizer que tem um inferno sim. E as pessoas que brigam com esse Deus vão para lá. Eu não quero ir. Então eu preciso começar a ter uma visão clara de quem Deus é, você está no trono. Eu não posso fazer chacota do nome de Deus. Tem que ter mais reverência. E Jesus coloca uma coisa fantástica, que é a visão de Isaías. Sentado no trono. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha. Contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai, dominando sobre tudo e todos. Deus está no trono. Até os cabelos das cabeças de vocês estão todos bem contados. Portanto, não tenham medo, porque vocês valem muito mais do que 1000 pardais. Eu posso e devo encarar a vida de frente, porque o meu Deus está no trono do universo. Aleluia! Essa é a visão que eu tenho que ter de Deus. Essa é a visão que eu tenho que ter de Deus. O Deus pelo qual um dia eu vou prestar conta de todos os meus atos. Individualmente. Todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar. Quando verem o que Isaías viu. Para acontecer uma mudança na tua vida, na minha vida, eu tenho que encarar Deus com mais seriedade. Com mais reverência. Uma vez que eu tenho uma visão real de Deus, para eu sair da superficialidade, eu vou também ter uma visão real de quem eu sou. Olha só, quando Isaías viu o trono, os anjos, ele gritou, intenso, não há mornidão aqui, não há apatia no texto. Ele gritou, ai de mim, ai de mim. Ele gritou, eu estou perdido. Eu sou um homem de lábios impuros. Eu vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Senhor. Quando nós temos a visão de Deus, é como se a luz viesse para nos mostrar a realidade das coisas. E não tem como eu sair da superficialidade, não tem como eu sair da mediocridade, não tem como eu me aprofundar, se eu não reconhecer de fato quem eu sou. Não tem. Para de dar desculpinha. Para de contar historinhas. Me enganar. Depois que Isaías viu Deus, houve temor. Houve reverência. Houve um senso de falta. Houve uma visão do seu verdadeiro estado. Por isso eu faço uma pergunta para você hoje. Como você está? Como você realmente está? Você está pronto para Jesus Cristo, se Ele voltar nos próximos 30 segundos, ir sem medo, sem receio? Ou se você pensar nessa hipótese, e ter certeza por algum motivo que isso vai acontecer, você vai gritar e chorar e dizer, ai de mim, eu estou perdido. Quando eu começo a ter uma visão de que a coisa vai acontecer e crer, Jesus vai voltar. Você pode acreditar ou não, Ele vai voltar. Isso não depende da nossa fé, depende de um decreto que Deus colocou. Isso vai acontecer. Todo joelho vai se dobrar. Você vai estar preparado? Quando eu olho para a santidade de Deus, para a majestade de Deus, a primeira coisa que vai acontecer é você olhar para você. E provavelmente você vai gritar, ai de mim. Não é algo morno, não é algo apático. É a minha vida, é a minha eternidade. É a essência de tudo.
Olhe para Deus e para a sua perfeição, mas olhe para você também. Deus te chama hoje em nome de Jesus para sair da superficialidade, consertar o que tiver que ser consertado, arrumar o que tiver que ser arrumado. Arrume a sua vida. Para de brincar, para de protelar. Infarto fulminante acontece com todo mundo, menos com você, né? Aneurisma cerebral, derrame, acontece com todo mundo, fatal, acidentes, tudo, menos com você. Ou seja, brincamos com a nossa eternidade. Porque nós não temos visão de quem de fato Deus é. Porque se nós tivéssemos visão de fato quem Deus é, eu ia colocar a minha vida em ordem. Isso significa que eu teria algo mais profundo, mais intenso com Deus e sairia da superficialidade. Uma coisa muito interessante que Isaías coloca nesse versículo, que está grifado aqui: eu sou homem de lábios impuros. A primeira coisa que ele colocou: e habito no meio de um povo de impuros lábios. A primeira coisa que eu preciso entender é que Isaías reconheceu primeiro o seu erro. Primeiro o seu erro, e depois o erro do povo. Ele não justificou o seu erro pelos erros do povo, mas ele reconheceu o seu erro. Eu sou responsável pela minha vida. O que Isaías disse aqui? Eu sou um homem de lábios impuros. O que caiu sobre ele? Os pecados que ele estava falando com a boca, com as palavras. Primeira coisa que veio. Mas ele não justificou esse ato dizendo: todo mundo faz, eu faço também. Todo mundo rouba, eu roubo também. Todo mundo adultera, eu adultero também. Não. Ele teve uma coisa chamada autorresponsabilidade. Ele assumiu a sua postura. Quais são os pecados que ele podia colocar aqui? Não sei. Falar mal dos outros, reclamar demais, tudo está difícil, lamuriar, praguejar, blasfemar, eu não sei. Mas ele não disse: todos falam e eu também falo, todos fazem e eu também faço. Não, porque se eu fizer isso, eu vou continuar vivendo na superficialidade. Ele não justificou suas falhas, mas ele se arrependeu delas. É o caminho para a cura, é o caminho para a restauração. Por quê? Porque eu sou responsável pela minha vida, mas ninguém. Eu sou responsável pela minha vida, não são os outros. O caminho largo, estreito é aquele que leva à salvação. O largo, muitos são os que estão com ele, 85%, mas eu não sou todo mundo. Eu não vou fazer o que todo mundo faz para ter depois as consequências que todo mundo terá. Eu não vou fazer isso comigo. Eu decido o que eu quero para a minha vida. Olha só que coisa interessante, muito interessante. Você sabe qual que é a diferença de culpa e responsabilidade? Qual que é a diferença? Culpa e responsabilidade. A culpa é dele que quebrou. Não importa de quem seja a culpa. A responsabilidade é sua de consertar o que está quebrado. Pronto. Não foi culpa sua que o seu pai foi um alcoólatra. Não foi culpa sua que o seu pai foi uma pessoa abusiva. Mas é sua responsabilidade como você vai lidar com esses traumas do passado e tentar reconstruir uma vida fora daquilo. A culpa não é sua, mas a sua responsabilidade de como você vai assimilar essas coisas. A culpa não é sua, do seu parceiro ou parceira ter te traído, ter adulterado. A culpa não é sua, ter arruinado o casamento. Mas é a sua responsabilidade de como você vai pegar esta dor, superar isto e construir uma vida nova e feliz por você e só por você. Culpa e responsabilidade andam juntas. Quando alguém tem culpa de alguma coisa, a primeira reação nossa é querer que a pessoa sofra. É querer que as pessoas sofrem as consequências. E uma das formas como nós fazemos isto é destilando raiva, contando para outros, amargando. Queremos punir essas pessoas.
Nós queremos que seja a responsabilidade delas consertarem o que fizeram, mas não é assim que funciona. Porque a minha vida, quem é responsável por ela sou eu. Ainda mais quando fizer algo contra você, é o seu coração, é a sua felicidade, é a sua responsabilidade, e é somente sua responsabilidade. Quanto mais tempo você passar apontando o seu dedo, preocupado em saber de quem é a culpa, quanto mais tempo você ficar assim, você vai ficar preso numa armadilha chamada vitimização. Você vai se sentir vítima da vida. Estão passando os meses, os anos, e você não está vivendo. Porque quando a pessoa permanece vítima, ela permanece sofrendo. Então o que eu preciso entender? O caminho para a força é assumir as suas responsabilidades. Independente da culpa se foi do outro. A minha responsabilidade é sair disso. A minha responsabilidade é não revidar. Porque é o seu coração, é a sua vida, é a sua felicidade, é a sua responsabilidade. Só a sua responsabilidade. Não traia porque outros te traíram. Não roube porque outros te roubaram. Não fique revoltado porque você vive num mundo encharcado pelo ódio. Você é responsável pela sua própria vida. Foi o que Isaías disse. Ai de mim, ai de mim. Por quê? Porque eu vou prestar contas da minha vida para Deus, e não é para ninguém. E se eu fizer tudo que os outros têm feito comigo, e querer revidar, e justificar, além de eu não viver por causa da vitimização, eu vou perder a bênção de viver e viver bem. Isaías viu a minha língua, lábios impuros. O Espírito Santo está mostrando para você o que é o teu caso. Ai de mim. É o adultério? Está saindo com homem casado? Está saindo com mulher casada? Está flertando com o pecado na internet, Facebook, WhatsApp? É a pornografia? Ai de mim. Inveja das pessoas, avareza, amor ao dinheiro. Você acha que quer ter dinheiro, mas o dinheiro te tem. E o dinheiro para você é um ídolo. O dinheiro faz com que você roube, passe os outros para trás, engane no teu trabalho. Qual é o teu problema? A hipocrisia. Aqui veste uma capa de espiritualidade, mas tira essa capa logo que chega na tua casa. Fingimento. Eu vejo o Senhor. E se eu vejo o Senhor, eu me vejo. O mundo não muda porque não vê Deus. O mundo não muda porque não sabe quem Deus é. Não conhece a santidade de Deus. Mas eu que vejo, eu decido o que eu vou fazer com a minha vida. E quando eu começo a olhar para mim, diagnosticando os meus defeitos e erros, e não querendo continuar neles, assumindo a minha responsabilidade, algo maravilhoso vai acontecer. Eu vou sair da mediocridade, sabe por quê? Versículo 6, um dos serafins voou para mim, trazendo uma brasa viva. Versículo 7, com ela tocou a minha boca e disse, os teus lábios foram tocados, a sua culpa foi removida, o seu pecado foi perdoado. Somente quando eu reconheço o meu pecado e me arrependo dele, eu tenho perdão de Deus e eu posso começar uma vida nova, profunda. O grande problema nosso é que nós confundimos arrependimento com remorso. Tem muitas pessoas que sofrem porque estão errando, mas continuam errando. Sofrem porque adulteram, sente a consciência pesada, mas continuam adulterando. Isso não é arrependimento. Arrependimento não é você chegar para Deus e dizer, perdoa esse pecado e amanhã fazer de novo. Você está brincando com Deus. Mas arrependimento é quando eu tenho a ciência de que eu realmente estou em falta e digo para Deus, eu não posso pagar, mas eu quero mudar. Eu estou triste pelo meu estado. A partir daí existe uma coisa chamada perdão. E o perdão é somente para aqueles que se arrependem.
É por isso que eu digo, o inferno nada mais é do que a justiça de Deus sendo colocada em prática. A graça de Deus é colocada em prática naquelas pessoas que se arrependem, de graça recebem o perdão pelos pecados. Mas aquelas pessoas que brincam com Deus, vigia o teu coração. Vigia a tua vida. Não seja mais um na multidão. Não seja mais um na mediocridade. Queira algo mais profundo com o teu Deus. Quando Isaías viu Deus, ele se viu, automaticamente ele começou a perceber que a profundidade da vida dele, para ele sair da superficialidade, ele teria que ter uma visão real do propósito da vida dele. Qual que é a visão real do propósito da minha vida? Por que eu existo? O que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? Qual que é a razão de eu estar aqui neste mundo? E o que eu tenho feito com a única vida que eu terei? Deus disse para Isaías, no versículo 8, conclamando, quem enviarei? Quem irá por nós? Isaías respondeu, eis-me aqui, envia-me a mim. Quando eu tiver a visão da eternidade, de Deus e para onde eu vou, só assim eu colocarei as coisas temporais e materiais nos seus devidos lugares. Para serem usadas, não para serem amadas. Para me ajudarem a viver bem, não para serem a prioridade da minha vida. Eu preciso entender isto. Qual que é o real propósito da minha existência? Não é a minha felicidade, mas é a glória de Deus. Porque quando eu busco a glória de Deus, eu serei verdadeiramente feliz. E quando eu busco a minha própria felicidade, eu simplesmente encontro momentos felizes. O que são momentos felizes? Qual que é a diferença entre a verdadeira felicidade, algo que está dentro de nós, que não depende de nada e de ninguém, que é aquilo que Deus dá quando eu me aprofundo com Ele, e qual que é a diferença de momentos felizes? As pessoas estão desesperadas para serem felizes. E momentos felizes, no sexo, no dinheiro, no trabalho, hobbies, comida, drogas, bebidas. Momentos felizes. Mas sabe o que é o pior disso? Sempre insatisfeitos. Porque as pessoas que têm dinheiro querem mais dinheiro. As pessoas que querem ser reconhecidas sempre querem mais. As pessoas que querem sexo sempre querem mais, nunca estão satisfeitas. Se ela tem um caso extraconjugal, ela não quer ter um só, quer ter 2, 3, 4. Ela nunca vai estar satisfeita. Sempre mais conforto, sempre mais prazer, sempre mais momentos. A pior coisa da vida do ser humano. E nós vivemos de uma forma frenética buscando isto, coisas que vão acabar. Pode durar alguns anos, podem durar alguns anos. 5, 10, 15, 50 que seja, mas vai acabar. Um dia vai acabar. Então, se eu não atentar para aquilo que é eterno, eu perdi tempo com a minha vida. Mas quando eu tenho um relacionamento profundo com Deus, eu vejo quem Deus é, eu vejo quem eu sou, recebo perdão, aí agora eu tenho paz, que a minha vida está em ordem. E se Jesus voltar agora, volte, Senhor, Maranata, vem, Senhor Jesus, eu estou preparado. Porque eu tenho um relacionamento profundo contigo, eu não tenho medo da vida. E a partir desse momento eu começo a entender o que é amor, paz e alegria, eu sou feliz. Não é porque eu tenho saúde, porque eu tenho amor, porque eu tenho dinheiro, mas porque eu tenho Deus na minha vida. E sabe qual que é a maior armadilha? Armadilha que muitos filhos de Deus têm caído. Muitos filhos de Deus têm caído. Dinheiro é bênção. Família é bênção. Amar e ser amado. Vida emocional, afetiva, sentimental é bênção. Trabalho é bênção. São bênçãos. O grande problema nós, que nós ficamos tão encantados com as bênçãos de Deus, que esquecemos do Deus das bênçãos. Nós não temos mais tempo para o Deus das bênçãos, porque nós temos somente as bênçãos.
O trabalho que é uma bênção, e eu tenho saúde, isso é bênção, poder trabalhar é bênção, saúde, família é bênção, mas eu não tenho mais tempo para Deus, não tenho mais tempo para Ele, eu não tenho mais tempo. Por quê? Porque eu tenho minhas prioridades. Agora, quais são as minhas prioridades? As bênçãos de Deus, não o Deus das bênçãos. Não é errado ser feliz, o errado é quando eu acredito que a felicidade está nisto, e eu esqueço da fonte. Por isso que quando Isaías respondeu, quem eu enviarei? Ele disse, eis-me aqui, eis-me aqui. Por quê? Porque eu quero fazer alguma coisa. Essa é a maior frase que você pode dizer para Deus, eis-me aqui. Ele se ofereceu, não precisou de ter apelação, deem o dízimo pelo amor de Deus, senão não podemos continuar as construções daquilo que nós empreendemos. Porque se eu tenho visão de quem Deus é, e a visão de quem eu sou, naturalmente eu serei fiel, porque eu vou priorizá-lo na minha vida. Quando você é dizimista fiel, Deus está tratando o teu caráter, e você está sendo como Ele, generoso, dando. Quando você usa os seus dons, é de dentro para fora, é de dentro para fora. E quando Deus disse para Isaías, quem vai? E ele disse, eis-me aqui, olha o 9, Deus disse o que para ele? Vá e diga a esse povo, estejam sempre ouvindo, mas eles não vão entender não, eles nunca vão entender, estejam sempre vendo, mas eles jamais perceberão. Sabe o que Isaías recebeu de Deus aqui, quando ele disse, eu estou aqui pronto para ir? Sabe o que Deus disse? Tem 85% que não quer mudar não. Poucos vão dar ouvidos a você, poucos vão abrir as janelas da alma, poucos vão abrir os olhos espirituais, porque a grande maioria não vai levar nada a sério não. O que Deus está dizendo aqui? Que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. E o que nós percebemos hoje na igreja evangélica brasileira? As igrejas estão cheias de pessoas carnais, não espirituais, onde brincam com o pecado, e simplesmente querem uma superficialidade morna ou gélida com Deus. Se as igrejas estão assim, o que dirá o mundo? Então, olha só a ideia. Mas você é diferente. Se você ouvir, você é diferente se você acatar, você é diferente se você priorizar aquilo que é eterno, você é diferente se você não chegar à conclusão que Salomão chegou no final da vida, depois de tanta riqueza, tantas mulheres, ele disse, a vida sem Deus debaixo do sol é correr atrás do vento, é inútil. Mas o que eu preciso fazer? Parar de contar historinhas para me enganar. Olha só que coisa interessante esse texto. Jesus respondeu, certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Olha aqui para mim. Quem vai num banquete? Primeiro, quem quer honrar quem convidou e agradar quem convidou. Segundo, quem está com fome. Quem está querendo se alimentar. Se a pessoa não tiver com fome, não está nem aí com nada, por isso Jesus falou, bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça. E esse mundo não tem isso não. Por isso que não vão para Deus. Tem fome e sede de sexo, de prazer, de dinheiro, de momentos, mas sede, fome de justiça não. Então muitas pessoas não estão se envolvendo. Então Jesus disse uma parábola, preparou um banquete. Agora presta atenção nas respostas. Na hora de começar, enviou o seu servo para dizer aos que haviam sido convidados, venham, está tudo pronto. Mas eles começaram um por um a apresentar desculpas. O primeiro disse, acabei de comprar, primeiro, dinheiro, presta atenção nisso. Acabei de comprar uma propriedade e preciso vê-la, por favor, desculpe, não tenho tempo para Deus, não tenho tempo para a igreja, não tenho tempo para grupo pequeno, não tenho tempo para mim, eu trabalho demais. Eu tenho que ganhar dinheiro para sustentar minha família. Outro disse, acabei de comprar 5 juntas de boi, 2, dinheiro, de novo, trabalho. Eu vou ver,
Desculpe-me, eu não vou. E o terceiro, acabei de me casar. Eu tenho minha família, eu tenho meus filhos, eu tenho minha casa, eu tenho filho pequeno, sempre. Eu não posso ir. O que nós começamos a perceber aqui? Prioridades. A minha prioridade não está no reino de Deus. A minha prioridade está naquilo que eu tenho. O meu trabalho é prioridade na minha vida. A minha família é prioridade na minha vida. Mas não estou falando que isso é ruim, eu estou falando que não pode ser prioridade, porque Deus é a fonte disto. Se eu marco de segunda a sábado um tempo para eu me reunir numa casa e me alimentar espiritualmente, fazer relacionamentos profundos com pessoas, para ajudar, para convidar, para evangelizar, para trazer pessoas, o que eu vou dizer? Eu não sei falar? O que eu vou dizer? Eu não tenho tempo? Ah, isso é muito bom, mas não é agora, porque eu tenho que pensar primeiro nisso, naquilo outro. Quando nós começamos a colocar as coisas de ser dizimista, quantas pessoas não são porque dizem, eu estou muito apertado? Historinhas. É só afirmar categoricamente, eu não acho isso importante, pronto. Vai na lata, vai na veia, mas tenha coragem de assumir, para de contar historinhas para você. Nós estamos querendo fazer algo pelas nossas crianças. Não temos voluntários. Ninguém tem tempo. Ninguém tem tempo. Ninguém tem tempo para nada. E muitos dizem, eu não sei fazer. Você não vai ser jogado lá para fazer. Precisa ser treinado, você será treinado. Imagina essa sociedade leviana, fútil, promíscua, daqui 10 anos. Dá para imaginar? Seus filhos vão estar no flor da idade nessa época. E você nem na igreja tem vindo. Para ficar assistindo futebol, para ficar assistindo filme, para assistir Faustão. Não é para rir, não, é para chorar. O que você pensa para os seus netos? O que você pensa para a sua descendência? A coisa aconteceu com Isaías, porque ele disse, eis-me aqui. Eu não tenho tempo, mas eu vou arrumar tempo, porque eu tenho as minhas prioridades, e Deus é a prioridade da minha vida. Se eu não tenho dons, talentos, e sabe qual a coisa principal que você tem que ter para trabalhar com gente? Amor, porque o resto você aprende. Amor, disposição. De pegar uma criança, um adulto, alguma coisa para fazer. Amor, só isto. Palavra de Deus para a tua vida, para nós encerrarmos. Efésios 5. Por isso é que foi dito, desperta, acorda, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, Cristo resplandecerá sobre ti. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, loucos, mas vivam como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus e está piorando a cada dia. E Deus tem te dado oportunidades domingo após domingo. Não sejam insensatos, mas procurem compreender qual que é a vontade de Deus, o que Deus quer para a minha vida. Não se embriaguem com vinho, não continue buscando coisas que vão te satisfazer para o momento, mas deixem Deus encher você pelo Espírito. Aqui diz, deixem-se encher. Eu tenho que deixar Deus encher, eu tenho que querer que Ele encha, eu tenho que buscar isso na minha vida. E o que é o vinho que nós buscamos? É justamente essas coisas que eu citei: sexo, prazeres momentâneos, dinheiro, baladas, e assim vai. Onde está o teu coração? Você não tem ideia.
Você não tem ideia de como Deus te ama. Você não tem ideia de onde Ele quer te levar. Mas para que isso aconteça, você tem que colocar uma meta na tua vida. Eu não quero ficar fazendo parte desses 85%, não. Se eu chegar nos 13% ali de pessoas que estão propícias a mudanças e lutam por isso, está ótimo. Mas se eu chegar nos 2%, é o caminho estreito. Mas é isso que eu quero para a minha vida. Eu quero honrar o meu Deus e não ser um frequentador de igreja, religioso, que não se envolve, que só fica colocando desculpinhas para si. Você não tem ideia de onde Deus pode te levar. Isaías 30, Deus diz: se soubesses, se soubesses, a vida rica, plena, abundante que eu tenho para vocês, não na superficialidade, mas algo profundo. Que a bênção de Deus esteja com você, e que hoje você diga para Deus: eu quero te ver como o Senhor de fato é, como Deus soberano que está sentado no trono, no qual eu vou prestar contas, para que eu possa ver de fato o que está acontecendo comigo e como eu estou, e não me acomodar, mas querer mudar. Peço perdão, mas eu coloco uma coisa para ti: eu vou arrumar tempo para o Senhor. Eu vou arrumar tempo. Domingo e um dia na semana, 2 dias por semana, e eu falar que não tenho tempo, que eu tenho que trabalhar, tem família. Está na hora de eu assumir mesmo. A escolha é tua. Sabe por quê? Olha para mim. Porque a vida é tua. A vida é tua. Viva enquanto você pode. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Participe dos nossos cultos na Avenida Sacadura Cabral, 1354, entre as ruas 32 e 34, no bairro Aeroporto. Nosso telefone 17 3323 4766. Acesse www.segundaipb.com.br. Deus abençoe.